A primeira coisa de tudo que a gente precisa falar aqui é o que é não ter dinheiro. Existe uma situação que é, se você me diz que você não tem dinheiro, é porque provavelmente você está passando por uma situação mais ou menos assim. Você é assalariado, porque você me acompanha aqui, eu ajudo assalariados a se livrarem das dívidas e a fazer o dinheiro sobrar todos os meses, ou você é assalariado de empresa pública, né? Uma empresa, serviço público, empresa pública não é a palavra, é um órgão público, uma empresa pública, uma autarquia, enfim, alguma coisa que seja ligada ali à área pública, ou você é um funcionário de uma empresa privada. Só que tanto se você é servidor de empresa pública, né, ou você é empregado de empresa privada, você tem uma coisa chamada contra-cheque. Nesse contra-cheque, o dinheiro vem ali a descrição do seu salário, no holerite, no comprovante de pagamento, tem vários nomes esse documento, mas tem ali a descrição do seu salário, e aí o salário cai na conta. E aí quando cai na conta, você já tem várias dívidas, compromissos, você tem as suas contas do mês e tem também os compromissos para você pagar. Você tem água, tem luz, tem cartão de crédito, tem empréstimo pessoal, você tem cartão de crédito e aí acaba o dinheiro. E muitas vezes o dinheiro nem dá para você passar o mês. E aí você começa a fazer o quê? Ou você vai lá no banco para tentar negociar, ou você vai atrás de mais dinheiro, ou você perde a noite de sono porque não sabe mais de onde vai conseguir dinheiro, tem que trabalhar de noite, tem que fazer renda extra, o que tem que fazer para fazer mais dinheiro? Ou você vai ligar para alguém e pedir um dinheiro emprestado, ou você vai procurar um agiota, ou você faz o que eu chamo que é um dos piores erros, que é começar a cortar gastos, sacrificar você e sua família, porque você está vivendo essa situação. E eu sei que é verdade que você não tem dinheiro. Eu não vou vir aqui para dizer mentira que você não tem dinheiro, né? É essa situação que muito provavelmente você que me pergunta que se mesmo sem dinheiro é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu te entendo. Só que quando eu começo a falar desse assunto, eu preciso te lembrar que enfiaram aí em você uma culpa de que essa situação é culpa sua, que você trabalha e seu dinheiro não sobra porque você é desorganizado financeiramente, porque você é compulsivo, porque você não tem uma planilha. E muitas vezes te falaram isso no banco, te falaram isso até mesmo na internet, e você se culpa e você sente que você é total culpado e responsável por essa situação e que não tem o que fazer. E muitas vezes você não percebe que você trabalha. E se você trabalha, você tem dinheiro. Só que o dinheiro que você rala pra caramba pra ganhar tá ficando em vários descontos que o banco faz, de juros altos que você não precisava pagar tudo isso, de produtos bancários que você nem precisava contratar, de parcelamentos de fatura automáticos que você não é obrigado a aceitar, de empréstimos caros que você fez no desespero de fazer. Então, para a gente começar a conversar, eu quero te dizer que, eu entendo você tá sem dinheiro, porque você está vivendo essa situação que eu acabei de relatar. Dito isso, a gente precisa avançar um pouquinho mais, tá? Então, é muito comum que as pessoas confundam eu não tenho dinheiro com a situação do banco tá pegando todo o dinheiro. O dinheiro tá indo tudo em dívida e você fazer ali um malabarismo para tentar dar conta de fazer o dinheiro sobrar. E o que a gente precisa entender aqui? Para você começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, entender, ter a clareza do que está acontecendo com cada real que sai da sua conta é um passo fundamental e indispensável. É o primeiro pilar da minha metodologia, clareza. Porque quando você olha para a sua conta estourada, para a sua conta sem dinheiro, você literalmente não tem clareza do que aconteceu com cada centavo. E você entra no que eu chamo de modo tela azul. Você trava, porque você não sabe o que aconteceu. Então, quando eu venho falar que mesmo sem dinheiro é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é porque existe um caminho que começa pela clareza de entender o que está acontecendo com o dinheiro que eu ralo pra caramba pra ganhar. Se você acorda cedo, se você sai de casa para trabalhar, se você não é uma pessoa vagal que fica o dia inteiro assistindo Netflix, você trabalha, você tem dinheiro. Só que o seu dinheiro está indo para qualquer outro lugar, menos para te dar paz, segurança e tranquilidade. E
entender para onde cada real que você ganha, porque você ganha um dinheiro, você recebe um dinheiro, você faz um salário, entender para onde está indo cada real do dinheiro que você ganha é o primeiro pilar, o pilar da clareza, para você começar a entender o que está acontecendo com o seu dinheiro e o que são cada uma dessas dívidas que você acabou contraindo, o que você paga, que juro você paga. Eu chamo isso de pilar da clareza dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida. E aí, quando você entende isso, você está pronto para dar o próximo passo, você está pronto para começar a entender. Por quê? Eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre isso, tá? Quando um desempregado chega para mim e fala, Dagiele, eu não tenho dinheiro, eu tô desempregado. Eu posso compreender essa pessoa. Ela não está ganhando renda todos os meses. Muitas vezes uma pessoa que está desempregada está vivendo de bico, mas até mesmo os bicos dela, ela está recebendo, esse dinheiro está entrando. E ontem eu tive a oportunidade de falar com uma aluna minha que ficou desempregada e conversar com ela sobre isso. E aí eu perguntei para ela, cara, e como que você tá pagando o cartão? Me conta um pouco mais. Ela falou, Dagi, tem um dinheiro que entra daqui, tem um dinheiro que entra dali. Então, assim, ela foi me explicando o que acontecia com o dinheiro dela. Ela aprendeu isso aqui comigo, a fazer o rastreamento do dinheiro. Então, é claro que eu não tô aqui falando para um desempregado que não está tendo geração de renda nenhuma, que está vivendo às vezes de favor da família comprar comida, da família pagar aluguel, ou às vezes a pessoa está morando na casa de alguém e essa pessoa está ajudando, mas eu não estou dizendo aqui que eu não estou falando aqui com desempregados e vagais, né? Pode ser que tenha alguém que esteja desempregado aqui, mas quando a gente fala não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? É preciso que a gente comece colocando preto no branco, literalmente, sabe? Cara, você não tem dinheiro, ou o dinheiro que você trabalha está indo todo para o banco e a gente vai começar a olhar para esse dinheiro para descobrir por que ele está indo para o banco e não para você. E eu quero perguntar para vocês assim, de todo o coração, de coração aberto, tá? Tô aqui falando de coração aberto. Quando eu explico para vocês e falo sobre o que eu acabei de falar agora, né? Sobre rastreamento do dinheiro, sobre você entender para onde seu dinheiro está indo, sobre você trocar a palavra eu não tenho dinheiro por para onde o meu dinheiro está indo. Caiu uma ficha aí para vocês? Coloca sim ou não. E sejam sinceros, tá? Se você falou assim, Dagi, eu não entendi, pode colocar, eu não entendi. Porque é resumir em uma frase mesmo, tá? É em uma frase, cara. Não é que eu não tenho dinheiro, é o que o dinheiro que eu ralo pra caramba tá indo pro banco, mas pô, a Dagi tá falando que não era pra ser assim, que não precisava ser desse jeito. E às vezes a gente, professor, fala, e a gente não tem certeza se quem tá do outro lado entendeu. Então, antes de eu continuar aqui, eu queria perguntar se essa breve explicação, que parece óbvia, mas que muitas vezes não é óbvia, porque quando eu vivia isso não era óbvio pra mim. Não era óbvio para mim que o banco ficava com todo o meu dinheiro. Eu achava que a culpa era minha, que eu que era uma burra lascada, que tinha feito uma cagada na minha vida financeira e que eu merecia mesmo viver no negativo. Eu não tinha essa visão de que aquele dinheiro que ficava com o banco todos os meses era muito mais do que precisava, que eu pagava muito mais do que eu deveria pagar por um empréstimo, que o banco descontava muita coisa. Gente, eu trabalhava lá. Ou seja, eu achava normal aquilo que eu vivia. Então, escreve para mim, tá fazendo sentido? Se caiu essa ficha para você, escreve aí sim ou não. Sim, entendi ou não, não entendi. Cara, então, Dagi, se você tá dizendo para mim que eu tenho dinheiro, que o meu salário tá ficando com tudo, legal. Por que é possível, Dagi? Pô, eu tô vivendo essa situação, me explica por que é possível. Para isso que eu vou fazer essa aula, tá? Quando eu falo do rastreamento do dinheiro e que eu falo que mesmo sem dinheiro é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, é pelo seguinte fato. Você tem uma renda ali em cima, né? Como eu falei, o olerite, na minha cabeça tá a imagem de um contra-cheque. E aí lá no contra-cheque tem um empréstimo consignado. É uma dívida com garantia, que não tem como tirar do salário, que não tem como deixar de pagar, mas é uma dívida que tem um juro. E aí imagina que essa pessoa fictícia que eu tô falando aqui, ela ganha 3 mil reais. E lá no consignado dela, desconta 900 reais. 30% do salário dela vai para consignado, 900 reais. E aí você imagina que essa pessoa, o salário dela não está sobrando. Depois cai na conta, acontece um monte de coisa. E aí ela consegue diminuir esse consignado. A parcela desse consignado que antes era 900,
agora passa para 800. Então, o salário dela, que antes descontava 900, agora vai descontar 800. Logo, são R$ 100 a mais que vai cair na conta dela. Sem pensar no volume de dívidas que você tem. Se hoje, todos os meses, você tivesse R$ 100 a menos descontando de uma dívida e sobrando para você fazer outras coisas, até mesmo negociar outras dívidas, seria bom para você? Responde para mim sim ou não. Pode colocar aqui nos comentários. E aí você começa a entender. Então, peraí, eu não preciso de mais dinheiro para atacar uma dívida, porque se aquela dívida diminuir, vai sobrar dinheiro na minha conta, vai começar a sobrar. E eu só falei de uma dívida, o empréstimo consignado. Então, quando você olha para o seu salário, não sobrou nada, e você fala, não tenho o que fazer, isso eu compreendo. Mas agora eu estou mostrando para você de forma lógica que se você olhar para a dívida do consignado, entender essa dívida e for possível reduzir ela em R$ 100, são R$ 100 que antes ia para o banco e que agora vai sobrar para você. E isso é possível. A minha aluna Silvana, antes de ontem, segunda-feira, reduziu em R$ 17.000 3 consignados e reduziu a parcela. E esse dinheiro que reduziu a parcela agora vai sobrar para ela todos os meses. E é por isso que você não tem essa coisa de eu não tenho dinheiro. É mesmo sem dinheiro, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Porque eu estou falando não de fazer mais um empréstimo, de reduzir uma dívida que já tem. E eu só falei do consignado até agora. Falei de uma dívida. E eu vou fazer toda a live com base nesse exemplo, tá bom? Eu peguei aqui uma pessoa fictícia que ganha R$ 3.000. Beleza, então falamos dessa pessoa que tem um cartão de crédito, um empréstimo consignado, né? Então, a primeira dívida que aparece ali no salário dela é o empréstimo consignado. Depois, a gente tem uma dívida chamada cartão de crédito consignado, que é pouco comum, tá? Não é uma minoria que tem, mas ela desconta também lá no Olerite, tá? Então, assim, ela desconta lá no contra-cheque e tem pessoas que têm essa dívida. E o que é essa dívida? É uma dívida que a pessoa paga o mínimo de uma fatura do cartão e nunca paga a dívida. Então, é uma dívida câncer, uma dívida que a pessoa todo mês paga, é quase um agiota. O cartão de crédito consignado, para mim, ela tá para com um agiota, porque paga só o mínimo e não paga a fatura. Então, essa pessoa que eu acabei de falar, que é uma pessoa que provavelmente muitas pessoas me acompanham aqui, ela ganha 3.000, desconta 900 de consignado e mais o cartão de crédito, que em geral é 5% da renda. Então, vamos colocar que essa pessoa tem um desconto de R$ 150 de cartão de crédito consignado. Então, todos os meses, só no salário, R$ 1.050 ficam para o banco. E aí, galera, realmente não tem milagre. Como é que vai fazer sobrar? Agora, imagina que essa pessoa pega essa dívida do cartão de crédito consignado, entende com clareza o que ela é, pega os documentos para entender o que é essa dívida, entende essa dívida e negocia essa dívida. E agora, esses R$ 150 que estavam indo para o banco quase como uma dívida de agiota, porque o cartão consignado para mim é quase como um agiota, e agora esses R$ 150 sobra para ela. Ela não vai mais pagar o cartão consignado. Ou ela negociou, ou ela fez uma troca de dívida. Enfim, né? As técnicas de negociação vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. Então, é muito comum que um cartão de crédito, por exemplo, seja feita uma troca de dívida. Troca essa dívida, que é uma dívida cara, por uma dívida melhor. Às vezes até um consignado, mas feito de forma consciente dentro de um plano de eliminação de dívidas, dentro de uma estratégia de eliminação de dívidas. É uma possibilidade. Né? Aí, às vezes, a pessoa tem um seguro prestamista no empréstimo e ela consegue cancelar esse seguro prestamista, o banco devolve o dinheiro e ela quita o cartão consignado. Pronto, não tem mais R$ 150. E agora, esses R$ 150 que antes faltava para ela e que ela dizia, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou me livrar da dívida do cartão de crédito consignado? Agora sobra para ela. E é por isso que você não precisa de mais dinheiro para se livrar das dívidas e que você tem dinheiro. O problema é que o dinheiro que você ganha tá indo tudo pro banco. Então, essa pessoa fictícia que eu tô fazendo aqui, o roteirinho, né, da vida dela, já são R$ 250 que antes faltava para ela e que agora começa a sobrar.
Responde para mim, você entendeu o exemplo que eu dei agora com relação ao cartão de crédito consignado? Coloca aqui sim ou não para mim. Seguido disso, aí acabou ali os descontos no Lerite. Agora eu vou até dar um extra aqui para vocês. Muitas vezes lá no salário ainda tem outros descontos, tá? Tem gente que paga muita coisa no salário que não deveria pagar. Só que eu não posso falar aqui porque cada pessoa é uma pessoa. Então tem gente que é super pró-associações e tantas coisas que tem no salário, então eu não entro nessa briga, tá? Mas vou fazer um adendo, isso aqui nem tava aqui na minha live de hoje. Eu não recomendo quem quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses ficar pagando um monte de coisa no contra-cheque. Então fica de bônus da aula de hoje aí, vocês derem uma olhada o que desconta lá. Porque assim, ó, associação e um monte de coisa adora ir lá nos funcionários públicos e ficar fazendo eles pagar coisa, sabe? Então assim, mas eu não gosto de comprar algumas brigas, eu não compro. Então assim, essa é uma das brigas que eu não compro aqui na internet, que senão vão me cancelar de graça, né? Mas vou contar um segredinho pra vocês. Eu falo para os meus alunos não ficarem pagando por coisas que eles não deviam pagar, tá bom? Tô falando baixinho, tá? Beleza, agora vamos continuar conversando sobre essa pessoa que não tem dinheiro para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Depois que o salário dela descontou aqueles 1.000 e poucos reais na folha de consignado e cartão consignado, o dinheiro dela caiu na conta. Só que a Maria, nossa personagem de hoje, né? Maria estava devendo cheque especial. Maria estava com o cheque especial devedor R$ 2.000. R$ 2.000. Então, quando o salário da Maria caiu, o banco cobrou R$ 50 de tarifa bancária, mais R$ 39 de um seguro de um empréstimo que a Maria tem, e Maria também pagou R$ 200 de juro de cheque especial, mais R$ 30 de IOF. Então, quando o salário da Maria caiu na conta, cobriu o limite, mas nem deu para cobrir todo o limite. Logo, o banco descontou todas essas tarifas e no dia do pagamento, Maria já está com a conta no negativo. Como é que Maria vai se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Vivendo nessa situação, tendo R$ 200, R$ 300 de desconto só de juro de cheque especial. E Maria vive assim todo mês. O dinheiro cai, ela entra no limite. Para Maria, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque a partir do momento que Maria não pagar mais por taxa, tarifa, seguro de cheque especial, seguro prestamista, esses R$ 300 que Maria, por estar acorrentada às dívidas, não deveria pagar, agora vai sobrar para ela. E é por isso que ela não tem dinheiro. E agora que ela entendeu que ela não deve pagar por todas essas coisas, tarifa bancária, taxinha de IOF, juro de cheque especial, seguro prestamista de empréstimo, Maria entende que ela não tinha dinheiro porque o banco estava pegando o dinheiro dela. O cheque especial é a dívida que a Maria tem que mais dói para ela. Está entre uma das dívidas mais caras, porque assim que o salário cai, ela volta a dever. Se Maria elimina essa dívida, se livra dessa dívida através de uma negociação, entendendo que ela não precisa pagar 8% de juro ao banco, que esse juro é extremamente alto, Maria começa a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Vocês entenderam? Fala sim ou não. Eu preciso de vocês. Essa é uma aula que eu preciso de vocês. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Só que o que acontece? Maria não sabia que ela podia se livrar da dívida do cheque especial. Maria me segue aqui. Graças a Deus, Maria me viu dizer que viver no cheque especial e no cartão de crédito não é normal. Depender do limite do cartão e depender do limite do cheque especial, do limite da conta, do negativo da conta para viver, não é normal. E aí, seguido disso, a Maria, o que ela faz? A Maria paga juro também do cartão de crédito e aí o banco foi lá e descontou do cheque especial o limite do cartão, né? Descontou a fatura do cartão de crédito. E aí descontou a fatura do cartão e resultado da ópera. É dia 30 ou dia 10, vou colocar dia 10. É dia 10, Maria tem o quê? Maria tem R$ 1.000 de cheque especial, R$ 1.500 de cheque especial estourado e o cartão de crédito para passar o mês. E aí, por que, Dage, que você tá falando isso? Eu sempre me pergunto aqui qual é a melhor forma de explicar as coisas para vocês. E como eu falei para vocês, quando eu tinha dívida, e talvez eu era burra, tá? Pode ser que eu era burra, inclusive pode ser muito que eu era burra.
eu não via que isso que eu acabei de falar acontecia com o meu dinheiro. Eu não pegava o meu extrato. Eu tinha medo de olhar para minha conta. Eu tinha medo de olhar para minha conta. E aí, o que acontece? Ontem, eu tive a oportunidade de falar com a Edjane, minha aluna, da última turma agora. E a Edjane tinha ido no banco para trocar uma dívida. Ela foi fazer uma negociação. Edjane passou por uma aula, assim como essa que você está passando, entendeu que ela não precisava viver daquele jeito, se comprometeu a fazer o que precisava ser feito. E só depois de quase 40 dias, entendendo toda a situação financeira dela, Edjane foi no banco ontem e se livrou do cheque especial, através de uma negociação, que foi exclusiva para o caso dela. A solução que ela deu para o cheque especial dela foi através das técnicas de negociação, depois dela entender toda a situação financeira dela. Então, eu entendo, né, quando vocês falam assim, Dagi, mas e aí, o que eu faço? Você tem clareza de todo o seu endividamento? Eu acabei de falar aqui da Maria. Maria é uma pessoa que, quando eu olho o endividamento dela, Maria tem 3 consignados, Maria tem 1 cartão de crédito consignado, Maria está devendo cheque especial, Maria está devendo cartão de crédito, tem 4 faturas de cartão de crédito, Maria pegou R$500 emprestado com a avó, Maria pegou R$500 com a agiota e está pagando só o juro todo mês. Então, Maria, quando ela olha o salário dela, de cima para baixo, Maria vai começar a identificar cada uma das suas dívidas para, só depois de entender cada uma das dívidas, poder, com a clareza de entender cada uma das suas dívidas, dar o próximo passo de pegar a documentação de todas essas dívidas, que é a chamada preparação para o ataque às dívidas, para só depois poder negociar as dívidas. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês que estão me assistindo aqui, vocês têm a cópia de todos os contratos, de todas as dívidas que vocês têm? Responde para mim quem tem. Você tem um documento chamado Documento de Evolução da Dívida de todas as dívidas que você tem? Todas. Todas. Se você tem 15 dívidas lá no Banco Central, você tem que ter 15 documentos de evolução da dívida. E por que eu estou falando isso? A gente vai falar sobre preparação. Sobre a etapa de preparação para você começar uma negociação. Porque Edjane foi no banco preparada. Edjane escreveu para mim na comunidade, em quase 20 anos de banco, foi a segunda vez que eu falei com um gerente geral de uma agência. Por quê? Porque ela aplicou o método e o banco chamou ela para conversar. Então, até peço desculpa se eu fui um pouco dura aqui na minha fala, mas é que eu tô procurando verdadeiramente gente que queira ouvir, sabe? Porque não dá para eu simplesmente falar para você, vai lá no banco e parcela, sabe por quê? Se eu faço isso com você, eu ferro com a tua vida, sabe por quê? Você vai sentar lá na frente do gerente, ele vai te oferecer uma renegociação em 96 parcelas e você vai aceitar. O nome dessa negociação é Sob Medida, do Itaú, Renegocie Já, do Santander, feito para você. Um erro que uma pessoa com dívida comete com muita frequência é querer ir ao banco negociar sem saber o que está indo falar. E eu tô falando isso, como eu falei, com muito carinho, né? A Dagi é braba, né? Eu tenho fama de ser braba, sabe por quê? Porque quando eu tava aí do outro lado, eu odiava, tem uma pessoa que eu odiava, que eu tenho que pedir muito pra Deus abençoar, é a Natália Arcuri. Eu odiava a Natália Arcuri. Hoje eu sou fã dela, né? Por quê? Cara, ela só falava pra eu economizar. Tinha um vídeo dela pra economizar com papel higiênico. Juro pra vocês, eu mandei ela tomar naquele lugar quando eu vi esse vídeo do papel higiênico. Como economizar com papel higiênico? Vai tomar no seu nariz, eu tô no cheque especial. Minha conta tá estourada, você vem me falar de papel higiênico? Vai tomar naquele lugar. Eu falava assim, assistindo os vídeos dela. Quem diria, né? Tanto tempo depois, tô eu aqui dizendo que você não precisa pagar tarifa. Para você que me acompanha e fala assim, Dagi, eu ganho pouco, então eu não tenho dinheiro para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Cara, eu já falei aqui, eu entendo. Qual que é o teu próximo passo? É você verdadeiramente agora entender para onde está indo cada centavo do seu dinheiro para que você fale assim, peraí, eu ganho pouco, mas esse pouco é meu. Cara, a Adriana ganhava R$1.000 e o banco descontava 700 de empréstimo. Um empréstimo a 8% ao mês. Quando a Adriana declarou guerra contra essa dívida, o dinheiro dela começou a sobrar com 30, 60 dias, depois que ela começou a fazer o método magia da dívida. Por quê? Porque ela declarou guerra contra essa dívida. Pegou o documento dessa dívida, quando ela olhou o contrato, um parcelamento a 8% ao mês.
Uma taxa média de um crédito pessoal, uma taxa média é 2%. Depende da data de contratação, mas é 2%. E quando essas coisas vão aterrissando para você, você vai ficando mais pronto, sabe? Para dar o próximo passo. Enquanto você não entende por que você não tem dinheiro, você só se conforma com a situação. E aí, a galera que está aqui, o banco pega todo o meu salário, né? Eu falei disso em algumas aulas, mas eu vou reforçar aqui. Por que o banco pega todo o seu salário? Você já parou para pensar que talvez você não lembra, mas você assinou uns papéis para o banco quando você abriu sua conta? Que você assinou uns papéis quando você contratou um empréstimo, autorizando o banco a descontar tudo em qualquer lugar, a qualquer tempo? Por que a DAGE fala sobre contrato? Por que a DAGE fala para você se preparar? Porque quando você se prepara e a gerente fala assim, não tem como cancelar esse seguro, você vai falar assim, opa, peraí. Se eu não me engano, tem uma resolução, essa daqui, ó, é assegurado ao titular o cancelamento a qualquer tempo. Tá escrito bem aqui no meu contrato. Você tem certeza que eu não posso cancelar? É disso que eu tô falando, que é preparação. Quando você não se prepara, qualquer coisa que o gerente fala é verdade. E eu precisaria de 20 horas com vocês para ler o contrato inteiro de vocês e ver cada cláusula que o gerente fala que não dá para fazer e tá escrito no contrato que dá. Que o gerente diz que não dá para fazer e diz que dá. E coisas, inclusive, que estão escritas no contrato que são chamadas cláusulas nulas. Ou seja, toda cláusula que coloca o cliente em situação de desvantagem é chamada uma cláusula nula. Não tem validade perante a lei. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Então, se o banco pega todo o seu salário, eu entendo. E aí vem a pergunta, por que o banco pega todo o seu salário? Porque você em algum momento autorizou. E o gerente não é a pessoa que te ajuda a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. A Cris, que está aqui, que é do BRB, que está falando que o gerente não cancelou, é porque o gerente e o banco são duas pessoas que mais te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. O banco, falar lá com o gerente, infelizmente não resolve. É preciso entender das regras para você poder recorrer a quem realmente resolve. Que aqui eu posso citar pelo menos duas pessoas, que é o Banco Central e o Procon. Dois agentes aí que são aliados. Mas para você pedir qualquer coisa para o Bacen e o Procon, você vai ter que entender o que você vai pedir. Não dá para fazer uma salada mista e mandar lá para o Bacen e achar que o Banco Central vai salvar a sua vida. Você vai precisar entender o que você está fazendo. E dito tudo isso, o banco, dentro da conta salário, né, existe as resoluções de proteção salarial, que basicamente são o direito de toda pessoa ter uma conta salário e o direito de transferir o salário para uma outra conta de outro banco, que é a portabilidade de salário. Bem como é permitido que a qualquer tempo a pessoa cancele as autorizações anteriormente dadas, bem como é possível que a qualquer tempo uma pessoa transforme os seus débitos em boleto bancário para não ser descontado mais automaticamente na conta e a pessoa poder pagar via boleto. Só que quando eu falo isso, é complexo, é muita coisa que teria para falar só sobre esse assunto de proteção salarial. E as pessoas falam, já tentei e não consegui. É porque tentou do jeito errado e porque não é fácil mesmo. É difícil para um caramba fazer essas 4 coisas que eu acabei de falar. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive, nem sabem que isso existe. Então, quando você descobre que isso é possível, aí tem a possibilidade de você brigar por cada uma dessas coisas. São 4 coisas distintas com relação à proteção salarial. Então, a proteção salarial, basicamente, ela engloba 5 coisas. Ter uma conta salário, não transferir mais o salário da conta salário para a conta corrente, cancelar tudo quanto é tipo de débito que você tem autorizado, porque você autorizou, você tem que desautorizar. Depois disso, ter uma conta nova, sem dívida, para você receber o seu salário sem trocentos descontos indevidos, a portabilidade do salário e ainda a transformação dos empréstimos que são cobrados em débito em conta para boleto. Só isso é assunto para a gente falar 2 semanas consecutivas. Então, assim, se hoje o banco pega todo o seu salário, é porque você ainda não protegeu o seu salário. E tem método para isso. Tem método para isso. E não é uma resolução, são pelo menos 7 resoluções envolvidas na proteção salarial. Só que hoje eu vim aqui falar por que você não tem dinheiro e por que é possível mesmo sem dinheiro. Por quê?
A grande questão é que o seu dinheiro está indo para esse monte de coisa que você não precisava pagar, que você nem sabia. Quem aí sabia da resolução 4.790, que qualquer pessoa pode transformar uma dívida para boleto? Coloca para mim. Vocês sabiam dessa resolução? Então, assim, quando eu começo a aprofundar no assunto eu não tenho dinheiro, eu poderia ficar 10 horas aqui falando com vocês só sobre isso. Por quê? Essa é uma das maiores brigas do assalariado. Inclusive, essa é a razão pela qual eu trabalho com assalariados. É quando eu falo para vocês, gente, a vida de assalariado é diferente. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com meu sócio, ele perguntava assim, ô Dagi, por que você gosta tanto de ajudar assalariado? Eu falei, porque a vida do assalariado é diferente. O assalariado tem o salário dele enroscado com um banco lá que a empresa dele ou o órgão público resolveu pagar. Então, assim, o assalariado de Brasília, por exemplo, lá do Distrito Federal, caceta! O assalariado do Distrito Federal, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca falei tanto do BRB quanto eu tenho falado. O BRB se tornou uma briga pessoal minha. Porque eu falei assim, e pessoal mesmo, eu tô buzina com esse banco. Por quê? Porque, cara, o servidor de Brasília, lá do Distrito Federal, não tem muito o que fazer, não. Ele recebe pelo Banco de Brasília, que é um banco estatal. Então, assim, cara, o buraco ali é mais embaixo mesmo. E é difícil mesmo. Aqui, eu e os meus alunos, a gente rala para um caramba para conseguir proteger o salário de uma pessoa. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu já cheguei a falar com o gerente geral do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou encerrar esse tópico aqui, senão eu já falei, vou ficar 10 horas aqui só falando sobre proteção de salário. E aí, a pessoa que chega para mim, como próprios funcionários do BRB, e fala assim, Dagi, eu não tenho dinheiro para negociar. É claro, o banco pega todo o seu salário. É claro, você está tendo um monte de desconto, tem que começar a negociar as dívidas. Então, Dagi, é possível se livrar das dívidas, mesmo que hoje eu não tenha dinheiro? E é porque quando você começa a negociar uma dívida de cada vez e começa a reduzir as dívidas, renegociar as dívidas, o dinheiro que antes falta agora começa a sobrar. E eu dei o exemplo de vocês da Edjane, porque ontem eram umas 11 horas da noite, eu estava respondendo a Edjane na comunidade. E aí a Edjane escreveu assim, prof, eu tô com medo de você brigar comigo, eu achei tão bonitinho, porque ela foi lá e usou uma das técnicas de negociação depois de tantos dias que ela se preparou, e ela estava preparada, e foi bem atendida, e o banco estava pegando todo o salário dela, e o salário dela não estava sobrando, e ela foi lá e se livrou de uma das dívidas dela, do cheque especial. Fez uma renegociação, se livrou de um juro de quase 8% e foi para um juro de 1,54%. Entender que, mesmo sem dinheiro é possível, é entender que, ao passo que você vai reduzindo e negociando as suas dívidas, o dinheiro que hoje falta começa a sobrar. Um professor meu, que eu tenho uma paixão por ele falou assim, uma paixão não, né? Uma admiração, porque ele é casado, é uma paixão não. Ele falou assim, o maior inimigo do grande sucesso é um pequeno sucesso. E aí, quando eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, deixa eu entender isso. Ele quis dizer assim, uma pessoa que está querendo se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, o maior inimigo dela é ela passar um mês apertado pra caramba, mas não faltou dinheiro para comprar remédio, não faltou para comida, tá pagando cheque especial, mas todo mundo tá. O maior inimigo para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar muitas vezes é a sua própria mentalidade, que acreditou que é normal viver no cheque especial, viver no cartão de crédito, viver sem dinheiro para nada, viver sem poder levar seus filhos para um lazer. E hoje eu estava conversando com a minha assistente e falei para ela assim, cara, isso aqui é muito louco, porque quando eu preciso resolver isso aqui na empresa, eu sou tão rápida para fazer, pô, precisa de um designer. Tá, beleza, decidiu, vamos contratar um designer. Tá, quem que vai contratar? Isso. Essa pessoa vai fazer o quê? Isso. Ah, contrata, fez o serviço. É bom? É bom. Pronto. E a gente resolve isso, sabe? A gente identifica o problema, a gente vê como que pode fazer, quem que vai fazer, faz, vê se ficou bom e toca o barco. Cara, por que que na vida pessoal... E aí, isso foi por causa disso aqui, ó. Por causa do meu óculos, né? Porque foi a minha assistente que agilizou tudo pra mim, pra eu fazer a consulta, porque eu tava procrastinando há quase um ano. Há quase um ano usar óculos. E o que que isso tem a ver com dívida, né? Simples. Sabe o que que eu precisava pra fazer um óculos? Marcar uma consulta com o oftalmologista, ir na consulta, pegar a receita, fazer o óculos.
Só que, cara, eu tava conseguindo enxergar um pouquinho mais tarde, eu enxergo sem óculos. Só que eu enxergo sem nitidez nenhuma. Eu coloquei o óculos agora, eu enxergo com até meus poros abertos. Então, assim, sem óculos eu não enxergo, eu enxergo tudo borrado. Eu tenho astigmatismo e miopia. Só que é pequeno, é menos de 1 grau, é 0,75, então dá pra enxergar. E sabe o que acontece com vocês? É isso. Cara, eu tô no negativo, mas, cara, tá dando pra comprar só arroz e feijão e carne, mas tá. Eu não tenho condição de pagar uma natação pro meu filho, mas, tá bom, tudo bem, né? Não é todo mundo que tem uma natação. Cara, eu não tenho condição de fazer um tratamento pra, sei lá, pra emagrecer, pra, de repente, até ter um apoio psicológico, porque eu não tenho dinheiro. Mas, isso aí é pra quem tem dinheiro, pra quem tá... Então, assim, tem uma parada de mentalidade aí envolvida. E eu falo pouco disso aqui, eu não sou muito de entrar nessa parada de motivação aí, de motivacional, né? Porque eu acho que tem tempo pra tudo e tem momento que eu falo disso. Mas é um inimigo muito grande de vocês não se indignarem com relação a essa situação. E é por isso que eu falo que a decisão de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é uma decisão. Assim como foi a minha decisão de decidir enxergar. E eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, me obriga a ir na consulta quando eu chegar lá em Cuiabá e eu preciso usar óculos, eu não tô enxergando, tá me atrapalhando no dia a dia, tá me dando dor de cabeça, me ajuda a resolver isso. E eu decidi enxergar. E decidi enxergar, no caso de vocês, é parar de falar que você não tem dinheiro e falar assim, chega. E quando eu falo isso, parece que é motivacional, mas não é. Eu sei a vida que vocês vivem. E era muito sofrida viver essa vida. Era muito ruim viver essa vida. E vocês precisam começar a colocar na ponta do lápis, né? Qual que é o ruim que eu quero pra minha vida? O ruim de encarar o problema ou o ruim de continuar vivendo com o problema? Não vai ser fácil não, tá? Inclusive, quem me segue aqui e tá esperando que eu tenha uma diquinha, né? Como eu falei, eu poderia ficar 10 horas aqui falando só sobre proteção de salário. 10 horas. Poderia ficar aqui falando só sobre proteção de salário. Porque eu poderia ler trocentos resoluções que tem a respeito, eu poderia falar de trocentos tipos de dívida que descontam direto do salário, eu poderia falar de trocentas ações judiciais que já foram aprovadas com relação a isso. Por isso que você não precisa entrar na justiça, porque já tem uma decisão a respeito disso feita. Não precisa ir lá entrar na justiça. Se um juiz já disse que é assim, você não precisa entrar. Tem lá, já foi resolvido. O Código do Consumidor decide para que você precisa pagar um advogado e entrar. 99% dos casos não tem necessidade de entrar na justiça, porque já existe regra a respeito disso, mas são poucas pessoas que sabem. Quiçá menos de 0,5% das pessoas sabem das regras que as protegem. E aí, entendendo isso, quando você decide se indignar, aí entra o ponto que é a minha dica prática para a aula de hoje, tá? Sentar com o dinheiro, as pessoas não sentam com o dinheiro delas, quer sentar para falar, deixa eu entender o que está acontecendo com o meu dinheiro. E elas não fazem isso porque não é culturalmente, né, comum isso, tá? Então, assim, não é comum as pessoas terem esse hábito de sentar, as pessoas só sentam para pagar conta ou para fazer uma listinha de contas a pagar. Não senta para analisar, às vezes, o próprio contra-cheque. Eu não olhava meu contra-cheque no banco. Cara, eu confiava que o banco depositava lá o dinheiro para mim, certo. Às vezes eu tirava para comprovar renda em algum lugar. Então, para você começar a entender por que mesmo sem dinheiro é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, o exercício é esse. É você sentar com o seu contra-cheque e circular ali os seus empréstimos. E aí você vai saber, eu tenho 2 consignados. Eu tenho contrato e documento de evolução da dívida desses consignados? Sim ou não? Né? Eu tô pagando um juro caro, um juro barato? O que é um juro caro e o que é um juro barato? Você só vai saber quando você souber que juro que você paga. Desceu pra conta, cara, eu tô no ciclo vicioso do cartão de crédito, do cheque especial? Tô. Quanto é que você tá pagando de juro de cheque especial? Quanto é que você tá pagando de juro lá no parcelamento do cartão de crédito? Você tem empréstimo pessoal? Você tem um contrato desse empréstimo? Qual que é a taxa de juros? A taxa de juros dele é alta ou é baixa? Então, essas perguntas elas só vão poder começar a ser respondidas no momento que você sentar com seu dinheiro para entender cada uma das suas dívidas. Então, Daj, mesmo sem dinheiro, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Sim, é. Sim, é, porque ao passo que você vai reduzindo as suas dívidas, renegociando as suas dívidas, o dinheiro que hoje não sobra começa a sobrar. Então, não é uma fórmula mágica, é um caminho. Não é uma diquinha, é um caminho. Se você tem 8 dívidas, são 8 negociações de dívidas.
Se você tem 15 dívidas, são 15 negociações de dívidas. Qual negociação? Depende do seu caso. Depende se você está num cenário de superendividamento ou não. Depende se você é servidor de uma prefeitura grande ou se você é servidor de uma prefeitura de uma cidade pequena ou se você é de um servidor de um estado. São 2 tipos de negociação diferentes. Depende se você está devendo 4, 5 cartão e não está devendo. Depende. E você só vai começar a ter essa clareza quando ao passo você começar a colocar as coisas no papel. Então, é literalmente hoje, a gente está tirando uma venda dos olhos, está decidindo enxergar, como diz o Ezequiel, está colocando óculos, tem um amigo meu que fala que é colocar o óculos. Tá colocando o óculos, decidir voltar a enxergar? Então, assim, cara, mesmo sem dinheiro, você não precisa de dinheiro para começar a negociar. O dinheiro que você trabalha para ganhar vai tá com você, você trabalha para ganhar. Agora é fazer ele sobrar para você. Como, Daj? Vai começar entendendo o que são as suas dívidas, que taxa de juro você tem, que tipo de empréstimo que é, que juro que é, e isso vai fazendo com que você vai se preparando para daí começar uma negociação. Por isso que são 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Clareza da sua situação, preparação, tem que se preparar para negociar, senão você vai receber um não, tem que saber receber um não e o que faz com um não, o que faz depois de receber um não. E depois ir para a negociação. Gente, então é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa aula de hoje tenha ajudado. Beijo, pessoal!